já. Que horas são? 4 horas. Soltou? Abrir. Olá, meus irmãos. Então, agora é para valer. Estou aqui com o meu irmão Edson Góes, dirigente espiritual, sacerdote de Umbanda, médium, atuante já... Quantos anos, meu irmão? 48 anos só. Médium atuante há 48 anos de prática mediúnica. Muito queridão a mim. Conheci o Edson em 2001, 2002. E o Edson é tranquilamente uma das pessoas que muito me marcou na minha caminhada. Antes ainda da gente começar, o Edson já me emocionou demais ali, lembrando as histórias antes da gente começar. Então é nesse clima, com essa emoção, com esse carinho que é muito grande que eu tenho por você. Obrigado, né? Obrigado. Que eu te recebo aqui, meu irmão, Edson Góes. E eu sempre peço para começar do começo. Sim. O começo é como, quando e onde você entrou na Umbanda, ou a Umbanda entrou em você, que negócio foi esse aí, né? Família, não família? Não. Né? Que ano, que idade, que emoção, que sentimento, que entidade, tudo que aconteceu na sua vida, né? Olha, Alexandre, dá para ouvir falar, ele? Tem que falar bem, tem que falar o mais alto possível. Para falar assim, de quando, bom, tem que voltar lá a parte da minha infância, né? Com 6, 7 anos, a minha família, a avó principalmente, era evangélica, então acompanhava ela, mas era muito doente na época, né? Então, quando era uma coisa, era outra, né? Então, estava sempre variando nessa questão. E na época também era vidente e sonâmbulo, né? Então, o que acontece? Para minha avó, na visão, tinha uma doença, né, que não se definia. Ela é evangélica, você é vidente e sonâmbulo. E acompanhando ela na igreja, né, que eu falo assim, tem algumas coisas que até hoje não deixo de dar o mérito, né? Quando lá tinha os cânticos, então eu também, eu acho que eu entrava entrava assim naquela dimensão gostosa, né? Então, eu comecei a estudar e trabalhar também logo cedo, com 7 anos de idade, e dos 7 aos 10 anos... deu uma luz. De 7 aos 10 anos, então foi um processo, né, difícil para mim, né, por causa do sonambulismo, saía e falava, ninguém entendia, e enfim, né, dormia num lugar, acordava no outro, era uma questão meio estranha, né, e que minha mãe não tinha habilidade com essas coisas, e meu pai também não tinha, né. Mas aí, quando foi aos 10 anos, eu conheci um outro rapaz, o nome dele era Luísio, em que a família dele já era umbandista, né? E ele também era umbandista, tá? E ele Estamos falando de 1968. 68, tá? 68. E na época, eu também fiquei meio preocupado com essa questão, porque ser novo, e ele sempre me convidava, vamos lá conhecer. 10 anos. Né? Vamos lá conhecer, vamos lá dar uma olhada, vamos lá. Não, cara, não sabe, deixa isso pra lá, né? Não é, né? E eu fui muito resistente nessa questão. Até que um dia ele acabou, sabe, minando a minha força, né? E eu fui à tenda de Umbanda, Oxóssi Caboclo Girassol, tá? Lembra onde que era? Lembro. Ele ficava lá na Rua da Feira, Paulo Novaes, numa rua perpendicular a ela, tá? Ali em Santo André. Santo André. Naquele tempo, então, cheguei lá, fui apresentado, tudo, e fiquei lá sentado na assistência. Um menino, sozinho, tá? Esse Aloísio, como já era médium da casa, também novo, né? Ele devia ter o quê? Acho que 12
12 anos, 11 anos, um pouco mais velho que eu, mas já vinha da família, já umbandista. Já estava no universo. Já estava no universo, porque foi criado nesse contexto. E aí, rapaz, eu lá sentado, tremendo, naquele medo todo, muito medo, porque não via, não conhecia nada, não tinha nenhuma explicação para aquilo. E quando começou a gira, era uma gira de caboclo, e o caboclo da madrinha, né? O caboclo 7 estrelas, a madrinha chamava-se Maria José Santos Garcia. E quando eu fui conversar com o caboclo assim, pô, muito novinho, né? Muito novinho, tá? Mas dali estudando, trabalhando, então quando eu tinha tempo, eu ia até a tenda, os dias de trabalho que era de segunda, quarta e sexta-feira, era direto, lá não tinha esse negócio, para tempo não, era direto, segunda, quarta e sexta, tá? Segunda-feira, caboclo e uma linha de orixá, quarta-feira baiano, ou um caboclo, ou um boiadeiro, na sexta-feira, trabalho de virada, trabalho de esquerda, tá? Então, o tempo que eu não tinha, não estava trabalhando, ou que não estava estudando à noite, que geralmente era à noite, eu ia para lá, tá? E aí, não tinha nem mesmo nenhum tipo de roupa, né? Nem a calça branca, nem a camiseta. E ela falou, não, pode ficar sossegada. Essa senhora, me acolheu dentro da casa dela, tá? E aí eu fui orientado pelo caboclo, se você tem um dom e você tem uma mediunidade a ser desenvolvida, né? Mas no contexto a gente fala assim, né? De uma criança de 10 anos para poder assimilar, foi difícil, né? Foi difícil, mas ela abriu os braços, né? Ela me, abriu os braços e não me acolheu como um médium da casa, ela me acolheu como um filho também, tá? Eu acho que isso facilitou muito a minha vida em início de desenvolvimento. Mas a casa dela também tinha uma coisa diferente, porque quem era o padrinho da casa, quem tomava conta da casa, era o padrinho Rodrigo. Um ano antes de eu chegar lá, ele tinha falecido. E a madrinha Maria José, ela era corretora do Diário do Grande ABC, aposentada, né? E ela fazia o trabalho a gente fala de catecismo, junto com Dom Vitor, que é uma igrejinha que ainda tem lá atrás do cemitério do Vila Pires. E o Dom Vitor não era a gente fala do foco da igreja apostólica, né? Era brasileira, tá? Uma igreja paralela. Paralela. Então ela, na época, não conhecia, ela fazia trabalhos de mesa branca dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Então aí, quando, da partida do padrinho Rodrigo, ela acabou assumindo esse lado, né? Ela assumiu esse lado umbandista dela, mas ela tinha também outras duas senhoras também mães de santo. Uma de Candomblé, que é a tia Nica, e uma outra senhora que eu não me lembro o nome dela, tá? Que tinha um aspecto umbandista também. E então foi aí que iniciou, né? O meu longo desenvolvimento, tá? Mas eu falo, né? Nada acontece por um acaso. Para mim foi muito bom, muito gostoso. Sofri no começo porque era bastante curioso, né? Se eu falar para você que eu tenho 48 anos, eu nunca cheguei numa entidade. 48 de Umbanda. De Umbanda. Eu nunca cheguei numa entidade para fazer qualquer pedido. As pessoas até falam assim, pô, mas por quê? Não, é que eu nunca tive essa necessidade. Elas acham que a Umbanda é para isso só, não, né? Ao contrário. Se eu tinha, era curiosidade, eu queria saber. Eu tive muitas conversas, travei muitas conversas dos 10 anos até os 17, 18, com algumas entidades que transitavam nesse centro, nessa tenda, e que para mim foi bastante esclarecedor. Você chega ali com 10 anos, com que idade você começa a incorporar? E não, com 10. Já começou a manifestar? E tua família? Não. Quando que a família ficou sabendo? Não, bom, foi assim, eu iniciei porque tinha que estudar à noite, então não era todo o trabalho que eu poderia ir. Então, o que acontece? Então, quando eu não tinha aula no antigo ginasial, então eu
ia para lá, né? Já diretamente. Eu avisei, né? Eu avisei a minha mãe tudo, e ela nunca também me proibiu. Embora ela não conhecesse, ela não ia, não ia, né? Mas não sabia bem o que estava acontecendo lá. Não, ela não sabia. Ela não sabia, mas eu também, como médio nessa época, era um médio bastante assim, não era consciente não, era bastante inconsciente, né? Então, acho que a criança é mais fácil a questão da incorporação, porque você não cerceia a entidade a fazer nada. Não tem aquele monte de bloqueio emocional, racional. Entendeu? Então, como nessa casa tinha essas 3 pessoas, ela, a tia Nica, essa outra senhora que agora não me lembro o nome dela, então o trabalho era bastante assim, exigido do próprio médium, né? E eu fui, a primeira incorporação que eu tive foi de um baiano, né? E subsequente foram todos os outros. Aí caboclo, depois de caboclo preto velho, de preto velho Exu, e aí, né? Como os trabalhos tinha as designações, né? Segunda-feira caboclo de uma linha de trabalho de orixá, de quarta-feira baiano, boiadeiro, baiano, marinheiro, e sexta-feira baiano na esquerda ou Exu, né? Então, a família não sabia muito não, de fato não sabia absolutamente nada. Mas nessa parte, depois que eu entrei também, minha mãe viu que eu não tive mais aquelas mesmas, sabe, aquelas coisas que é chamado de doença, entre aspas, né? Que nada mais era do que a mediunidade. Então ela também não questionou. Ela não questionou. Né? Ficou aliviada que resolveu alguma coisa. Né? Exato. Aí depois, com o tempo, né? Que depois, quando eu estava com uns 14 anos, já tinha praticamente 4 anos de frequência na casa, que aí eu terminei o ginásio, aí sim, eu fui, me aprofundei mais. Eu sempre fui um médium bastante curioso. Aí eu estava com 14 anos, adolescente muda tudo, né? Muda, porque o que eu vi nas primeiras incorporações, ou então os avisos que ficaram para mim é que, primeiro, a religião não era um meio de subsistência. E o alerta foi dado pelo compadre, né? Falou assim, olha, né, pra você ver, com 10 anos e um pouquinho, né, já veio esse alerta. Não quero você misturado com nenhuma coisa que possa envolver materialmente. Isso é alerta do compadre, né, do Exu que eu trabalho até hoje. Tá? Então, você já fica meio assim resfriado também, né? Mas eu acho que, conversando também com as entidades, foi importante. Por quê? Porque eles acabaram me dando muitas respostas que eu precisava, para ter a confiança. Eu perguntava, mas por que tem que beber? Se meu pai bebia, ele bebia de cair. Né? Então eu perguntava, será que amanhã também não vou incorrer da mesma forma? Vou beber e vou ficar amanhã viciado por essa questão? Será que isso não vai me induzir? Exatamente. Mas eu não sei, acho que dei sorte. Dei sorte, porque realmente não, sabe, o único vício que eu tenho aqui é o tabagismo, que eu também, sabe, estou tentando me controlar, mas eu não me vi nesse aspecto, né? E eu acho que eu fui muito curioso, como eu falei para você, se eu vou conversar com uma entidade, respeito sempre, seja quem for, a turma pode fazer, está trabalhando com isso, com aquilo, não importa, o respeito é o mesmo, né? Porque atrás de um médium, de qualquer forma, tem alguma coisa. Eu me lembro de uma história que você me contou certa vez, que de alguma forma me marcou. Me lembro de você contando isso para mim lá, sim, no Raio Dourado ali. Você me contou uma história que você entrou na mata. Sim. E o baiano se manifestou. Como é que era essa história? Eu lembro que era uma história... Você fala com quem? Um trabalho que ele fez ou com o Rubens? Não, um trabalho seu. Meu trabalho meu? Um trabalho seu que você ainda criança, entrou na mata e o baiano lá se manifestou e deu nome, deu as coisas e tudo. Olha, eu tive muitos trabalhos lá no Santuário Nacional de Umbanda. Ainda criança ainda. Que naquele tempo não era nem ainda santuário, era uma pedreira, né? Então era lá que a gente fazia toda a parte, a gente fala das nossas oferendas. É a época que o Pai Ronaldo começou aí também, comecinho na década de 70. Depois, não, foi depois. O Pai Ronaldo foi chegar lá no final de 70 para início de 80, entendeu? Porque lá era uma pedreira, e era uma pedreira abandonada. Mas já tinha né?
Já tinha alguns locais, já estava tudo mais ou menos preparado. Eu, com o baiano que eu trabalho, né? Eu não falo assim, meu baiano, porque eu não sou dono dele. Né? Eu aprendi que a gente não é dono dessas coisas. A gente trabalha por uma determinação da lei, cumprindo um Estado, a gente fala da nossa missão com certas entidades. Então eu não falo meu caboclo, eu não falo meu compadre, eu não falo meu baiano. Eu falo, trabalho com este irmão ou com esta entidade, enquanto for assim desígnio da própria lei. Tá? Então, esse baiano eu dou o nome dele é Severino Cangaceiro, tá? E no começo ele era muito bravo, né? Muito bravo. No início foi difícil porque, além de beber demais, era muito bravo, briguento e, sabe, foi difícil. Mas depois, com o tempo também, ele foi dando uma... Né? E desse trabalho específico que você fala, é assim. Algumas vezes eu chegava para trabalhar no que hoje é o Santuário Nacional de Umbanda. Então, entrava-se para dentro da mata, então tinha muitas coisas ali colocadas, né? As oferendas, algumas coisas que outros praticantes, tanto do candomblé como da Umbanda, deixavam no meio do caminho. E o Severino sempre teve essa coisa. Se ele visse alguma coisa que não estivesse a contento da própria lei, ele tinha prazer e tem até hoje de desmanchar aquilo. Se alguma coisa alertar ele que aquilo não está como ditame, ele me fez uma das vezes, né? Nós estamos num trabalho assim, todo mundo conversando, isso depois, tá? Já tá ali, tá olhando, falou para a madrinha assim, a senhora tá vendo aquele negócio lá em cima, na árvore? Ela falou, não, tá lá, pode deixar lá. Eu falei, não vou deixar lá não. E eu não sei como é que ele subiu na árvore, foi lá com a faca, ele cortou e falou assim, deixa aí embaixo que eu vou descer e vou fazer o que precisa. E eu sei que no contexto todo lá tinha algumas coisas lá que certamente deveria ser aquilo que as pessoas falam por amarração, né? Pois ele desfez tudo e foi dando nome a cada coisa ali. Então, essa é um dos fatores, né? Outra vez também ele foi na mata, então eu acabei esquecendo de levar, né, a indumentária dele, que era o chapéu de cangaceiro, né? Aí ele falou para minha esposa assim, não esquenta a cabeça não, que eu me viro, tá? E entrou no meio daquele mato, cara, eu não sei, saiu de lá e veio com o chapéu lá no meio do trabalho. Foi isso. Chegou, trouxe, aí a minha esposa falou assim, mas, baiano, da onde que você trouxe isso? Não esquente a cabeça, porque do mesmo jeito que eu peguei, eu vou levar da onde eu tirei. Quer dizer, são essas coisas que a gente fica depois. Né? Porque, eu de mato, assim, eu gosto, mas não muito. Né? Sou meio assim, né? Eu sou muito respeitoso com alguns vórtices, que nem mata, cachoeira, pedreira, caminhos, então essas coisas, cemitérios, né? Eu sou um cara muito, sabe, respeitoso com essas coisas. Independente de ser umbandista ou deixar de ser umbandista, eu já era assim. É a natureza. Né? Então, esse é uma das coisas que ele fazia, tá? Outro, um dia, a madrinha Maria, isso era novo mesmo, tinha acho que uns 13, 14 anos, e nós fazíamos trabalho à noite, na mata, né? Então, meu amigo, aquilo era rudimentar demais, não tinha nada, era só mesmo as velas. Então, chegava num picado assim, tinha um lugarzinho mais ou menos estacionado, e duas entidades, uma era o Severino, e outro era um rapaz que era goleiro do Santo André naquela época. Tá? Também esqueci o nome do rapaz, que faz muitos anos. Ele tinha uma entidade que trabalhava com ele, que é o Lampião. E os dois conversando, falou assim, a gente vai dar um jeito, tá todo mundo de pé, não tinha onde sentar. Pois eles me derrubaram uma árvore. No facão. Né? Cada um com um facão na mão, derrubaram uma árvore de mais ou menos, acho que uns 15 metros, cara. Pois os dois, um pegou de um lado, o outro pegou no meio e trouxeram lá, tá aqui, ó. Nós pedimos licença ao Pai Oxóssi para trazer aqui, para deixar vocês um pouco mais de comodidade. Tá? Então, tem algumas histórias que a gente não pode esquecer. Edson, década de 70, 13, 14 anos, você já fazendo parte da corrente, sim, trabalhando, atendendo. Sim. E de lá para cá, como é que foi essa caminhada? Eu tive que, assim, eu falo 48 anos, mas com 18 anos, graças a Deus, eu dei sorte
enfim, encontrar um serviço que me deu, sabe, tudo que hoje tenho, né? Então, eu falo que dos 18, não que eu parei de trabalhar, né? Eu trabalhava esporadicamente, quando tinha uma pessoa que eu precisava, ou então falava, eu ia atender, as entidades iam lá, né, e direcionava. Mas eu fiquei um tempo bastante grande, foram 24 anos que eu fiquei Uma fase, né? por causa do serviço. Eu trabalhava mais tempo, enfim, eu tinha que fazer hora extra para conquistar as outras coisas, depois a gente fala, né? Até para sustentar a casa e a família, né? Mas eu sempre dava um tempinho. Eu tenho uma história também que depois dos 18, 20 e poucos anos, eu conheci um casal de japonês, cara, sabe? Esse casal de japonês, o nome dele é Paulo e dela Lúcia, né? E ela, como a madrinha, coitada, ela foi obrigada a fechar a tenda, e então eu não fui procurar um outro terreno, tá? Eu tenho isso comigo, eu não fico pulando de lá para cá, daqui para lá, não, sabe? Quer dizer, eu fui sim, eu conheci outros terreiros e tal, fiquei um tempo, sabe? Vi coisas que gostava, e teve entidades que vi coisas que não gostava e me tirava fora, né? Mas tirava mesmo incorporado mesmo, tá? Pedia licença para a entidade da casa, ó, eu vou recolher as coisas que aqui o meu cavalo, né, trouxe, e já ia juntando tudo e já saía incorporado do jeito que estava e ia embora para a rua, cara, sabe? Quantas vezes eu me apercebia, eu estava, não sabia onde, tá, sabe? Até me localizar, aí estava com a sacola na mão, e assim aconteceu muitas vezes também. Então, como eu estava falando para você, então, conheci esse casal de japonês, isso eu já estava casado, então eles me abriam a casa de sábado, né? De sábado, a cozinha da casa dele, ele falava, Edson, e essa Lúcia, né, falava, Edson, pode vir aqui, que as pessoas vão vir, gostaria de conversar com a entidade. Geralmente quem centralizava esse trabalho era o Silvinho, né? E bem, cara, então chegava lá de sábado, 8 horas, saía de lá 2, 3, ainda tinha que trabalhar, né? 6 horas da manhã, para sair ao meio-dia ou 2 da tarde do domingo, para depois vir para casa, descansar um pouco. Mas, pô, ainda até hoje tem saudade, porque era muita gente, às vezes era 30 ou mais pessoas. Para atender sozinho. Sozinho, né? Sozinho. E às vezes tem japonês, né? Tem aquele negócio do tradicional, né? Eu tenho uma medida, eu acho que 10 é uma medida boa. Boa, assim. mas eu tinha muita gente. Tinha tá muita sozinho gente, não tem jeito, gente. né? Mas ele sabia como contornar, cara. Eu não sei te explicar. Ele sabia como conduzir tudo aquilo, ele atendia todo mundo, sabe? E foi um momento também que eu aprendi muito, que o médium tem uma coisa que talvez ele não saiba. Ele é um templo, né? E de repente, quando essa entidade, seja ele da forma que vem, com os tempos, ele também vai desenvolvendo isso, ele vai conhecendo a tua natureza, ele vai te cobrindo um pouco melhor, ele vai te protegendo também, porque você nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Então essa preocupação eu nunca tive. Se você tem que fazer, faça. Ó. Outra coisa que eu também falo para você nessa época que eu adquiri esta visão da religião, dessa visão da espiritualidade, é de que você tem que se doar, né? Você é templo, não é porque você gosta desse ou não gosta daquele, porque você está bem melhor com esse, não está bem com aquele outro. Você é instrumento, então deixa, né? Porque a lei vai ser justa para aqueles que você gosta e para aqueles também que você tem alguma reticência ou não. Tá? Então nunca me preocupei com isso. E eu acho que foi por isso que eu acho que me dei, sabe, bem nessa questão. Porque graças a Deus, se eu entrei em alguma casa, eu entro com respeito e saio dela com respeito também. Então, nunca encontrei, assim, uma casa que eu tivesse a porta totalmente fechada, tá? Muito pelo contrário, as pessoas eu tinha uma acessibilidade muito boa e eu sempre agradeci a Deus por isso, né? Por ter esse estado de pensamento e estas entidades, tá? Dando a guarida que eu precisava. Então, para mim, foi muito importante. E esse trabalho na casa dessa família dos japoneses foi até que ano, mais ou menos? Olha, foi de
mais ou menos 85, de 84, 85 até quase 90. E aí, depois você formou um grupo? Você começou a fazer... Aí depois de 90, você vê, eu trabalhava nessa empresa e eu nunca falei nada, né? Eu nunca comentei fora e eu tenho por costume ainda hoje. Se as pessoas me veem andando no meio da rua, eu sou uma pessoa comum, né? Eu não porto nada, não visto nada, eu ando o mais tranquilo possível, né? Então, depois aí, essa questão, como já tinha na casa desses japoneses, né? Então eu peguei gosto para aquela coisa, sabe? Aquela coisa foi indo, como a gente foi fazendo certas afinidades, né? E isso começou a crescer mesmo, foi a partir de 94. Né? 94 foi um ano que para mim foi bastante difícil, porque aí um fala para um, outro fala para outro, né? Se dá para ajudar aqui, ou se dá para aparecer ali. Então foi assim que começou. Em 94, embora já com um bom tempo de bagagem, né? Aí eu tive que parar tudo e analisar tudo, porque aí já tinha os filhos que já estavam crescendo do primeiro casamento e os filhos mais novos do segundo casamento, né? Aí, cara, aí falei, agora, como é que eu vou fazer, né? Eu deixei ainda o tempo passar, porque tinha alguns anos para trabalhar até chegar a minha aposentadoria, o que aconteceu em 98. Tá? E aí o Severino um dia chega num trabalho desse particular, né? Falou assim, olha, fala para minha matéria que ele acha que ele vai se aposentar e não tem mais nada o que fazer. Tá? Não. Agora que vai começar para nós, os nossos verdadeiros trabalhos, para colocar tudo isso diante de uma outra forma. E quando ele foi embora, eu fiquei pensando, o que será que vai ser? Né? Eu jamais pensaria assim, é criar um grupo, ou abrir uma casa, regulamentar essa casa. Não, eu nunca tive essa pretensão, nunca. Né? Mas quando chegou o final de 98, 99, eu tive uma ameaça de infarto. Aí eu fiquei um mês afastado do serviço, como nunca tinha acontecido. Né? E a partir desse processo, eu comecei a repensar. Caramba. Eu já tinha avisado a firma que se eu trabalharia mais um ano, porque eu queria sair em 99 mesmo. Né? Queria parar porque já estava aposentado. Né? Mas aí o supervisor pediu para que eu ainda ficasse mais um ano, e eu não fiz questão. Falei, não, tudo bem, eu fico. Se não tem outro jeito, eu vou. Continuo, mantenho o grupo, porque tinha um grupo bom de trabalho. Era um bom líder, um bom encarregado. Mas aí, quando chegou o final de 99, eu já tinha os trabalhinhos, entrou lá onde? Na salinha, levanta o sofá, encosta na parede, trabalhinho simples, um vasinho de rosa num canto, uma velhinha no prato, um copinho de água. E a maioria não começa assim? Começa, eu acho que... Dentro de casa? Eu acho que sim. Afastando as mobílias. Porque a gente vai se abrindo espaço para eles, porque às vezes a gente é pego, de contrapé com algumas palavras de certas entidades, que ele te desarma, né? Ele, de uma forma ou de outra, ele te envolve com a verdade que talvez você nunca tenha visto, nunca ouvido, e isto, mexe com o teu interior. Tá? E aí, quando passou essa fase de 99 para 2000, aí eu conversei com a minha esposa e falei, olha, não dá para a gente ficar fazendo assim, né? De sábado, e por sofá, vou lá para a cozinha, né? E vem um, vem dois, daqui a pouco já era 4, daqui a pouco era meia dúzia. E quando foi ver dentro dessa proporção, acho que de 98 começou essas coisas, né? Quando chegou em 2000 já estava com quase 15 pessoas dentro de casa, não cabia nem a gente. E a gente ouve, meu irmão, desculpa te interromper. Sim. A gente ouve, é uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que a gente ouve o tempo todo as pessoas falando, não pode fazer isso em casa, porque fazer em casa não sei o quê. Eu digo assim, meu irmão, se você tem mediunidade, você incorpora o caboclo na sua casa, e o caboclo não está ali para dizer o que pode e o que não pode? Exato.
Quer dizer que é o outro encarnado que vai dizer o que pode na sua casa ou o seu caboclo? Não, eu Vai acredito falar, mas vai dizer o que tem que ter na sua casa? a própria entidade. Se o caboclo falar uma vela serve, se o caboclo falar coloca uma outra ali, se o caboclo falar coloca uma pedra aqui, coloca uma ali, não é ele? Era assim que era feito. Quem é que pode saber o que precisa, o que deixa de precisar? A gente não sabe. A gente não sabe que a gente naquele momento está sendo instrumento e um bom instrumento, embora não saiba. Que às vezes as pessoas compram livro, pegam a receita e querem encher de fundamento, encher de assentamento, encher de firmeza, quando o que precisa, na minha opinião, é ouvir o caboclo. Olha, eu ouvi algumas expressões falando assim. Não é? Quando você começou em casa, tinha muitas firmezas lá dentro? Nada, absolutamente nada. Já sabia, assim, direcionado por certas entidades, olha, é uma velhinha do lado de fora para cobrir o tempo. O resto... Não é simples? É, uma velhinha aqui dentro para saudar aquilo que a gente entende de senhores orixás, ou de tronos, tá? E ali a coisa era feita dentro das preces, e dentro, sabe, o que a gente precisa aprender, somente o meio umbandista, é que quando a gente abre coisa sagrada, a gente se preserva ela, tá? Só, e a coisa é simples. E o tempo sou eu. Exatamente. Assentamento, ó. Exatamente. Tá aqui, ó. Exatamente. Não adianta encher de coisa lá fora, agora, se aqui dentro tá, uma pedrinha, uma velhinha ali, ó. Com certeza. E eu também analiso, penso assim. Eu acho que hoje o que falta é esta visão para os novos médios. Embora os médios de hoje tenham um aparato muito grande. Hoje, se você entra em se você entra na internet, qualquer assunto que você colocar, principalmente sobre isso, você vai ter um leque de informações. É lógico, tudo tem que ser reciclado, né? Tem que ser separado para ver filtrado, né? Antigamente você não tinha, agora você tem tanto que é difícil saber o que. Exato. O que disso aqui eu posso seguir? Mas eu acho que cada um de nós tem essa agucidade, a gente tem essa necessidade, então tem que buscar. Outra coisa, né? Fala-se muito sobre a Umbanda. O que é a Umbanda? Bom, se perguntar para mim até hoje, eu não sei explicar. Não sei. Acho que a melhor resposta para falar é essa. Eu acho que a Umbanda é uma forma de despertar de alguma coisa que essa vida material, ela tem um início, um meio e um fim. Então, tudo que a gente vivencia nesse momento é para chegar no momento da sua consciência e falar assim, o que era preciso está fundamentado. Tá? Eu não gosto de pessoas que falam, a Umbanda é isto, a Umbanda é aquilo. Eu acho que a Umbanda é tudo, tá? É tudo. Desde que as pessoas com postura entendam que, embora seja tudo, mas a particularidade ainda está dentro do que pega a lei. Simplicidade e humildade. Tá? E a sabedoria traz das entidades, embora das formas que a gente fale assim, mas como é que um caboclo traz certas respostas ou traz certas informações? Como é que uma entidade como um preto velho, uma preta velha, chega naquela paz, naquela tranquilidade? E o mundo está pegando fogo. É uma forma daquele momento, ele desacelera tudo aquela questão. Então você também é obrigado a entrar dentro desse, a gente fala desse estado vibracional. Então fala, Umbanda é vibração. Ele está no centro, né? Em volta, a periferia é o caos. Ele está ali, traz você para o centro. A gente está olhando aqui, mas aquela câmera ali que vai mandar para o YouTube depois. Ó. Então, né, Márcio? O Márcio tem que, olha aqui também, irmão. Olha, Aí nós estamos em 2000, você já está com mais ou menos uns 15 médium ali na sala que afastou o sofá e tudo, você chamou sua mulher para conversar, que mulher, nós temos 15 médium aqui, toda semana nós foi bem sofá, assim, não, porque, bem, hoje ela não faz nenhuma questão, né? Eu tenho nela uma grande, ela aceitou, ela abraçou a causa também, tá? Até porque ela sabia, ela não omite nada. E quando a gente se conheceu, então, durante um certo tempo desse trajeto, então ela conheceu alguns outros aspectos desse trabalho. E esses trabalhos se estendem à família dela no interior, né, que ela tinha a tia dela lá com um problema gravíssimo, e eu vi a entidade conversando muitas vezes, e, né, dando aquelas orientações. Eu acho que isso também fez ela rever os conceitos dela. Ó. Embora também falo assim, em casa, eu não fiz e não quero que meus filhos façam o que eu faço. Eu quero que eles, enfim, tenham a liberdade deles próprios escolherem. Tá?
Bom, escolher ficar ao lado do pai, então vai ter que, né, amanhã ou depois, ver também como é que se presta essa forma. Então, eu sei que foi assim. O início disso tudo foi quando o caboclo veio e conversou com as pessoas que ali estavam, que a partir daquele processo haveria uma regularização, né? E aí tudo foi andando devagar, né? Eu sou filiado da Federação Umbandista do Grande ABC do Pai Rolando do Rio Linares, e depois que te conheci, depois que a UESP foi... Como é que foi esse momento, então, que a gente se conheceu ali? Como é que você chegou lá? Olha, quando eu fui conhecer... Quando eu conheci o Alexandre Comino... Que você veio? Eu estava muito reticente às questões que eu ouvia falar. Aqui eu li alguns livros de alguns antigos autores, ou que colocava coisa não necessária, ou então que faltava coisa, né? E eu tinha um médium na casa, o nome dele era Simval, hoje ele não está mais lá, né? Mas eu agradeço a ele, né? Porque ele foi um grande incentivador de mim a procurar o curso de Teologia de Umbanda Sagrada. E aí ele ficou sabendo pela internet que um rapaz chamado Alexandre Comino, né, iria iniciar grupos de teologia de Umbanda Sagrada. 2001, 2002? 2001 para 2002. Minha segunda turma de teologia, provavelmente. Exatamente, lá na Vila Mariana. 14 anos, 15 atrás. Aí esse rapaz, ele estava toda semana nos trabalhos. Como é que é, padre? Nós vamos ou não vamos? Vai iniciar, daqui a algum tempo vai iniciar. Isso precisa se posicionar, precisa definir, tá? Mas eu estava assim, naquele momento, reticente. Eu já falei isso para o Alexandre, tá? Eu estava em algumas dúvidas na direção dos trabalhos começados, a casa já fundamentada, tá? 15/1/2001, a casa já estava já com todos os estatutos dela feitos pela Federação do ABC. Então, e eu falei, bom, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma simples olhada, tá? E eu fui uma primeira vez, uma segunda vez, e aí, né, isso virou um contínuo. Porque a proposta que o Alexandre trazia, e muito batia na questão de que foi me ensinado lá no início, né? E o que era? Era assim, a Umbanda, ela tem suas facetas, tem suas linhas de trabalhos, tem suas linha e corrente de trabalho, são coisas diferentes. Linha de trabalhos, a gente fala, as entidades de tronos, as entidades orixás, intermediários para esse trono, né? Correntes são aqueles que trabalham, um baiano, um marinheiro, um cigano, e assim, né? E a gente trocou ali algumas informações, e para mim foi muito interessante, tá? A proposta que ele trazia era também uma proposta que eu buscava, tá? E além de trocou algumas impressões na época, eu acho que até atrapalhei ele no curso, né? Que de vez em quando eu, falo, não, porque, né, e tal, a gente trocava as informações, ou então quando a gente tinha um tempinho, a gente conversava muito e estreitamos essa amizade. Então foi dali que eu também revi, né, algumas coisas lá do passado e que não estava batendo ao contrário do que estava ensinando praticamente 30 e poucos anos depois. Então, para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa que eu tive com o Alexandre quando lá, final de 2001, início de 2002, a gente teve a oportunidade de, enfim, conhecer, né, saber. Então, aprendi muito também, né? Na teologia de Umbanda Sagrada. Aprendi muito, porque ele abriu um leque de coisa. Ele sempre falava, tem uma pessoa que eu gostaria que você conhecesse, né? Essa pessoa, e eu sempre fui assim, né? Muito devagar, né? Eu sou que nem Tomé, né? Eu quero ver para quê, né? Eu não vou ao sabor, né? A gente fala assim da coisa, né? E devagar as coisas foram, né? Acho que nada acontece por um acaso, né? Naquele tempo, ele conversando junto com o Alexandre, e a gente fala no processo do decorrer do curso, a coisa foi ficando muito gostosa, foi ficando muito amiga, foi ficando
muito clara as determinantes que se pedia até então do curso que ele dava. Tá? Então aquilo foi como a luva. Tá? Estava faltando alguma coisa e aquilo caiu como uma luva. Na direção, muitas perguntas se fazem. E a gente fala assim, não, quem tem obrigação de responder são as entidades. Não é verdade. As entidades, elas sabem o que faz. Mas tem muitas coisas que o médium tem que saber, por antecipação, porque ele é parte integrante da coisa. Ele não é deslocado. Tá? E quando isso não acontece, o que acontece com a pessoa? Ele se frustra. Então, naquele tempo, eu acho que ele chegou no momento necessário, preciso, tá? E ele foi o suporte. Tá? E desse suporte, depois a gente estreitou a amizade, e essa amizade permanece até aqui. Então, o Alexandre é uma pessoa na qual eu tenho extremo carinho, tenho extremo consideração, sabe? Eu tenho um extremo respeito pelo que ele faz. Eu acho muito difícil ele estar na frente e, de repente, como se fala, dar a cara a bater. Tá? E o Alexandre, nessa parte, não. Ele sempre foi corajoso, ele sempre teve dentro dessa coisa bastante integrada com a coisa, e isso é muito bom. Eu acho isso uma coisa muito gostosa. Aprendi muito com ele, aprendo. A vida é aprender sempre. Eu, como dirigente, não posso chegar e falar assim, olha, eu sei tudo, eu conheço, tenho conceito, não muda as coisas. Eu acho que cada coisa, com seu tempo, ela vai se renovando, e eu tenho certeza que as coisas que aconteceram de lá para cá são grandes reformadores da nossa própria religião de Umbanda. Tá? Para mim, a melhor coisa em tudo isso, desde o começo, principalmente ali, quando eu tive a oportunidade de começar esse trabalho, é conhecer gente. Legal, né? E você é uma das pessoas que muito me emocionou, me marcou. E eu tenho profunda admiração pelo ser humano que você é. Alexandre, é recíproco, porque eu sempre tive em você um rapaz bastante determinado. A gente sabe que a gente passa muitas coisas na vida, tem coisas que a gente levanta a cabeça, a vida faz assim, a gente cai de vez em quando, mas a vida de vez em quando levanta a gente, né? Eu acho que tudo na vida como não pode ser obra do acaso. Acho que cada coisa pontifica a cada momento que a gente está vivendo. Acho que hoje estou vivendo o meu melhor momento aqui. Porque eu estou muito mais calmo, era meio bravo, era meio chato, muito questionador, né? Os filhos crescendo também, vai mudando a gente, sabe? Você sabe o quanto que eu tenho de respeito e carinho pela sua pessoa, não pelo que você se coloca como sacerdote, né? É pela amizade, né? Acho que nós criamos lá naquele tempo uma amizade que o tempo pode passar, né? Mas não vai. Que uma afinidade muito grande, uma identificação exato, porque muito grande. Eu cheguei talvez no curso lá, armado, né? Armado, mas com poucas palavras ele conseguiu demover toda aquela coisa e eu comecei a prestar um pouco de atenção. Eu acho que aquilo, sabe, acrescentou e acrescenta muita gente, né? Eu vejo que tem muitas pessoas realmente muito preocupadas como é que andam com a gente fala, essa carruagem, essa coisa chamada, né? Religiosidade, né? A forma que a gente se coloca, né? E eu gosto dessa postura, sabe? Embora um médium, uma casinha pequenininha, poucas pessoas, mas quando eu estou ali, cara... Não importa o tamanho. Eu estou ali, eu não estou ali 50%, 60%, 70%, 90%. Eu estou ali inteiro. O mundo pode estar caindo lá fora. Inúmeros problemas. Mas naquele momento, a cortina está fechada, sabe? Que eu bato a minha cabeça. Ali eu falo, seja feita a vontade de Deus. Eu falei para você conhecer uma pessoa. Essa... E aí, quem eu falei que era para você conhecer? Eu vou te explicar para você por que nós chegamos a isso aí. Quando foi em 97, eu estou com uma entidade na Cachoeira, lá no Santuário Nacional de Umbanda. E eu estava com um casal em atendimento com essa entidade. E, bom, eles estavam na cachoeira fazendo algumas coisas e chegou um senhor com muitas pessoas lá.
Acho que, eu não sei se eu já vi comentar isso com você. E de repente, essa pessoa que estava na frente do grupo se aproximou dessa entidade. Essa entidade falou para ele alguma coisa que só depois eu vim descobrir, depois que convenci ele, né? Quer dizer, que eu tive contato, né? Essa entidade chamou ele como ele é visto pela espiritualidade na era cristalina, e eu nunca tinha ouvido falar de nada daquilo, né? E quando ele falou isso, essa entidade, que é o Baiano, né? Falou isso, ele ajoelhou de frente da entidade. A entidade falou assim: meu senhor, por favor, se levante, se levante. O senhor tem um grau que eu reconheço. Bom, aconteceu isto, eu também não me apercebi na época. E quando ele abaixou, é lógico que todo o grupo que estava lá, era mais ou menos umas 200 e poucas pessoas. Eu nunca tinha visto tanta pessoa na minha frente, né? Ou então, nunca tinha assim, na minha frente eu não vi quando isso aconteceu. Né? Mas quando isso aconteceu e depois falaram, aquilo para mim foi um choque, né? Foi um choque muito grande. Bom, aí acho que os dois conversaram alguma coisa, ele falou assim: já estou terminando, né? Dá para o senhor... Não, pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo, pode terminar. A gente não tem muita pressa, não. E assim foi feito. Né? Aí, terminou de fazer, ele foi lá e ele cumprimentou esta pessoa. Né? Não cumprimentou todos. Né? Ele cumprimentou a figura, a pessoa em relação aos outros. E saiu com o casal lá no Vale dos Orixás. Né? Então, passou aquilo, cara. Né? Passou, quer dizer... Depois de muito tempo, depois de teologia, e que você sempre falava assim: olha, tem uma pessoa que eu gostaria que você conhecesse, que é uma pessoa muito simples também, uma pessoa, sabe, que tem um trabalho grande, grandioso. Eu também não sabia o que aquilo representava, aquilo era. Aí ele falou assim: olha, tem uma pessoa que se chama Rubens Saraceni, que tem um trabalho muito grande, cara, e eu gostaria que você conhecesse ele. Bom, eu falei: pô, de Santo André, tem que deslocar aqui para São Paulo, sabe? Eu tinha ainda uma certa reserva, né? Uma certa reserva. Eu não gosto muito aí de espaço, gente, sabe? Eu conheço o meu local lá de onde eu moro, onde eu habito. Para sair fora daquilo, eu fico totalmente como um peixe fora d'água. Bom, aí... o que acontece? Subsequente, eu fico sabendo que ele vai dar um curso de Magia das Sete Chamas lá no Portal da Magia, que era de uma senhora chamada Sônia, lá em Santo André. E nós estávamos no fim desse curso de Teologia de Umbanda Sagrada. Tá? Aí, subsequente, eu fiz a minha inscrição no Portal da Magia. Aí, cara, tive que esperar, porque isso foi feito antes, no final do ano, né? O curso ia começar, acho que início de fevereiro, né? Então, não, tudo bem. Aí eu fui para lá. Aí fui conhecer quem era Rubens Saraceni. E o curso que ele dava, né? O curso que ele passava para as pessoas, que era a Magia das Sete Chamas. Cara, eu fiquei assim, caído, né? De ver uma pessoa totalmente desarmada. A turma falava dele, aí eu me preocupei para ver o tamanho da obra que ele tinha, né? Aí estreitei essas coisas. Quer dizer, já conhecia um amigo e chego lá e encontro um irmão, que não era amigo, irmão, junto com outro irmão. E aí eu fui realmente conhecer Rubens Saraceni. E o grupo de lá tinha acho que mais ou menos umas 50, 60 pessoas. E eu não sei por que cargas d'água, né? Eu acho que a empatia foi recíproca, o respeito foi recíproco, e eu comecei a estudar essa primeira magia, e a gente, nos tempos de intervalo que tinha, a gente conversava, né? Então, é lógico que eu tinha minhas dúvidas, né? E ele era um pouco mais, né? Um pouco mais inteirado nessa questão, embora eu mais velho, mas até pelo aspecto, acho que da missão que ele tinha. Então, ele tinha uma oratória muito simples, mas bastante envolvente, né? O Rubens era simples demais, mas o que ele falava, ou por expressão dele ou dos seus mentores,
era uma coisa que a gente ficava boquiaberto, né? Então foi aí que eu estreitei e fui conhecer, né? Então o Alexandre foi a pessoa que, em termos, abriu a porta, né, para conhecer um irmão que, não sei, ele não me tratava de pai Edson, e eu nunca chamei ele de pai Rubens, né? Ao contrário, eu chamava ele de Rubens e ele me chamava de Edson. E do Portal da Magia, eu me transferi lá pelo Colégio Pai Benito de Aruanda, fiquei de 2003 até final de 2008, né? Com orgulho, satisfação de ver os grupos, tantas e tanta gente. Eu, às vezes ficava quietinho no meu canto lá, ele passava, ele, vem comigo, vem aqui, entra comigo lá na sala. Então, o Rubens para mim sempre foi um amigo. Eu acho que a família dele, a dona Alzira, as meninas, os familiares que estavam lá no colégio, eles também, de uma forma ou outra, me abraçaram, né? E eu, Rubens, eu tinha essa oportunidade, né? Eu realmente eu não passava na frente de ninguém. Ele passava lá, quando ele me via, ou ele falava assim, vamos tomar um cafezinho? Tá, vamos lá tomar um cafezinho. Ah, vem cá que eu preciso conversar com você. Pô, para mim é uma satisfação imensa. Então eu aprendi muito, eu aprendo muito. Os livros do Rubens não é um livro que você lê hoje, ou uma semana, 2 semanas. Você pega qualquer livro do Rubens, você lê uma vez e guarda ele. Quando você pegar daqui, sei lá, 6 meses, 1 mês, 1 ano, 2 anos, o mesmo livro, você vai ler e ali tem outras coisas. Então, o que eu vou falar? O Rubens para mim foi mais que um amigo, né? Era mais que um irmão, sabe? Quando nós estávamos aqui em São Caetano, na egrégora dos 7.777 marcos, a emoção era tanta que parece que aquilo caía em cima da gente, né? De ver todas aquelas pessoas ali e ser convidado pelas entidades ali a transitar junto com Alexandre, Dona Alzira, as pessoas que ali estavam. Para mim foi uma satisfação muito grande, né? O Rubens, para mim, realmente marcou profundamente, de uma forma de um sacerdote, de um dirigente, e eu falo assim, de um escritor com uma habilidade que vai demorar talvez outros 100 anos para acontecer de novo. A saudade é muito grande, porque ele não era somente o sacerdote, ele não era somente o dirigente, ele era mais do que tudo isso, né? Eu, quantas vezes não ia lá, eu via aquele, né, todo mundo via, que chegava a camisa lá, um botão fora do lugar do outro, né, o pezão assim, mas aquilo... Chinelão, sabe? Aquilo me puxava de uma forma, eu não sei explicar, tá? Mas isso era o que ele era, sabe? E quando estava ali, dentro das suas determinações, ele era uma pessoa extremamente respeitosa, tá? Eu não fiz um só curso, não fiz só uma magia com ele, fiz várias magias. E depois tive que também parar de fazer por outras questões da própria família, em questão de doença dos meus pais. Mas até o último momento, eu sempre fui uma pessoa bastante presente. Não presente como as pessoas possam imaginar, né? Mas presente em pensamento, do padrão da amizade, do respeito que a gente se detinha, né? A gente conversava como irmão, não como qualquer outra coisa, né? Nunca a gente, eu não tenho por mim aparamentar ou qualquer outra coisa, muito pelo contrário, e ele também tinha essa mesma coisa, então aquilo me cativou, e eu acho que também cativou Alcumino nessa questão. Aí ele falava isso, e de fato depois isso foi comprovado, né? O Rubens é alguma coisa fora da linha, né? Fora mesmo, fora do ditame da gente entender e compreender. E a história que vem da Umbanda, né? Que a gente passou aí no processo de 2008, 100 anos da Umbanda, né? A gente acompanhou todo esse processo, todo o empenho desse pessoal, né? E então, eu falo, saudades a gente sempre tem. De quem? De quem marca a gente na vida. A Umbanda tem essas referências, sempre teve essas referências. E as pessoas de vez em quando se esquecem disso, né? Ele sempre ensinava, olha, faça simples, faça com amor, faça com dedicação, porque eu não posso proibir ninguém, né? Eu já falei para muita gente, já falei
lá do Colégio de Tradição de Magia, doutora Miriam, e tive algumas vezes falando com ele. Ele me permitiu fazer coisas que ainda não estavam no tempo, mas porque ele sabia quem eu era. Eu tenho certeza de que ele sabia. Não? Ele foi um dos grandes incentivadores para que eu, ele e o Alexandre, os dois, né? Porque um do lado, outro do outro, então não tinha para onde correr. Não? Um me dando palavra, outro dando, sabe, ó irmãozinho, se precisar de qualquer material, precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, sabe, e ele também fez a mesma coisa. Até um dia ele chegou para mim, Edson, sai da sua casa, tira dentro da sua casa e tenta arranjar um lugar, um imóvel, que o resto eu dou um jeito. E naquela hora eu falei, Rubens, eu sei o que o senhor representa para mim, sabe, mas nesse momento, talvez eu não estava preparado. Não, bom, até hoje me sinto preparado para tanto, né? Abra uma casinha para umas 50, 100 pessoas, que qualquer coisa que eu puder, eu vou fazer para você. Eu falei, Rubens, eu agradeço de coração. Você sabe o quanto eu tenho pelo senhor respeito, o senhor sabe o quanto que aqui nesse momento que a gente está batendo papo aqui dentro do escritório do senhor, o quanto que, sabe, eu agradeci muito, muito, sou muito agradecido, porque o Rubens chegou a falar isso comigo, tá? Mas eu falo assim, talvez essa não seja de fato a minha missão. A missão é na casinha pequena mesmo, com poucos médios, com pessoas, sabe, devagar, porque eu não gosto de fazer a coisa, sabe, correndo por essa questão ou por qualquer outra. E o Rubens, para mim, é exemplo. E não só isso. Eu acho que na despedida dele, ele deixou para todos nós, como mago, como sacerdote, como dirigente, a postura a ser tomada daqui mais 100 anos para frente. Que a gente tem que ser simples o suficiente e entender o que significa a religião. Mas é uma religião para que as pessoas se escondam atrás dela. Ao contrário. Tá? Se ele era uma pessoa determinada do jeito que foi, e eu tenho certeza que o Alexandre sabe disso, do quanto que ele sofreu pelas inúmeras vezes que atentaram contra ele, porque dizia que ele queria ser o pai disso, o pai daquele, jamais. Um dia eu estive no colégio e quando eu entrei lá, ele falou para mim, fecha a porta. E ele desabafou comigo, falou, Edson, eu estou muito chateado, eu estou muito magoado, porque as pessoas estão pensando que eu quero ser o pai da religião. Ele falou assim, Edson, nunca teve assim, nunca quis, sabe, até mesmo o que faço hoje, eu faço por devoção, eu faço por uma questão de missão, eu faço porque é isso que eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, aí eu estaria devendo muito mais. Então, e naquele dia, Alexandre, ele estava tão emocionado que ele chorou. Aí eu falei, esquece, deixa eu falar. A gente sabe que a gente vai assim bater de lá para cá. Hoje talvez a gente não, sabe, as pessoas não entendem o que a gente tem que falar. As pessoas de fato não entendem que às vezes é preciso estar desarmado. E o Rubens era uma pessoa que estava sempre desarmado. Sempre, nunca vi aquele homem armado. Tá? Não como eu estava ainda como colocando as magias, ou informando a nós de qualquer coisa, ou não tive o prazer de conhecer os trabalhos dentro do colégio, então não dava, porque os dias que eu trabalhava era dia adjacente aos trabalhos dele, né? Mas pelo que eu conhecia dele, eu sabia que ele tinha um grande papel, e hoje, né, hoje, passado já alguns anos, já a gente fala da sua passagem, para mim ele foi o reformulador, o renovador da Umbanda. Se as pessoas querem aceitar ou não, é questão de qualquer um. Mas para quem tem, né, não a estreita visão, sabe que o Rubens foi um dos grandes batalhadores, um grande depurador, sabe, da religião. E eu acho que isso a gente deve a ele. Deve, com certeza, a ele. Pelas informações que deixou, sabe, pelo o amplo trabalho dos livros de psicografia que umbandista nós não tínhamos, a gente se ressentia disso, a gente tinha que usar de outros meios, né, ou até, a gente fala de outras religiões, não menosprezando nenhuma, não é isso, né? Mas a partir daquele processo e da visão que ele teve quando ele foi para Uberaba, e que ele teve todo Uberlândia, que ele ficou lá o tempo
eu acho que ele também saiu de lá, como Moisés, quando subiu ao Sinai, e ele teve que voltar e falar assim, esta é a minha missão. Eu sou um batalhador, hoje sou como sacerdote, como dirigente, e hoje como mago iniciador, não dou aula para muita gente, porque muita gente me preocupa, sabe, de vez em quando eu fico meio assim, tá? Mas eu procuro passar o que ele me passou. Não da mesma forma que ninguém faz o que o outro exatamente faz. Mas eu acho que os contextos, né, tá tudo bem delineado, bem definido, e eu sou uma pessoa bem assim, estreita nessa questão para não sair fora. Né? Eu acho que ele deixou conosco também uma missão. A gente já tinha essa missão. Ele só veio falar para nós assim, olha para frente, porque tem muita coisa a ser feita. O Rubens tinha o terreiro aqui em São Paulo, década de 80. Sim. Daí o Rubens foi para Uberlândia, ele ficou uns anos lá em Uberlândia. E aí, em década de 80, ele começou a psicografar. O primeiro livro que ele psicografou foi O Cavaleiro da Estrela Guia. Em Uberlândia, ele psicografou cerca de 30 livros. Então. E quando ele voltou para São Paulo, foi quando eu conheci ele, em 1995. E aí, o Rubens, uma vez, ele me contou. Sim. Ele falou, ali eu estava lá em Uberlândia, tem bastante terreiro em Uberlândia. E ele falou, e me convidaram para conhecer um terreiro. Sei. E ele foi nesse terreiro do Pai Zezinho, em Uberlândia. E o Rubens me contou, o baiano, lá em Uberlândia, do médico que não me conhecia, o baiano falou para mim que a minha missão estava aqui em São Paulo. Ele estava com mais de 30 livros psicografados, por conta dessa palavra ele voltou para São Paulo. Olha. Muitos anos depois, eu fui convidado para dar uma palestra lá em Uberlândia, pelo terreiro Sagrado Coração de Jesus, um terreiro que tem mais de 50 anos lá em Uberlândia, que é uma banda linda que tem lá em Uberlândia. E naquele momento que eu estava ali, então houve uma confraternização de vários dirigentes de Uberlândia. Eu sentei na mesa e sentou um irmão. Falou, você é o Alexandre Comino? Eu falei, sou. Ele falou, pois eu conheci o Rubens aqui em Uberlândia. Ele falou, muito prazer, eu sou Pai Zezinho. Eu falei, é mesmo, meu irmão? Eu disse para ele, pois o Rubens me contou uma história de um baiano que falou assim, ele falou, pois o meu baiano falou para ele, o que você está fazendo aqui, se tua missão é lá na cidade grande? Ah lá, tá vendo? E você me falou, agora me remeteu, porque quando o Rubens chega em São Paulo, ele chega com mais de 30 livros psicografados, aí o Pai Benedito, quando ele fala para ele, você vai organizar isso aqui. Isso. Eu acho que ele teve uma oportunidade muito boa, que quem conviveu com o Rubens, seja o tempo que for, sabe? Via nele uma pessoa realmente muito simples, uma pessoa despojada, sabe? Ele é um exemplo de todos nós a ser seguido, né? A gente sabe que cada um tem uma missão e não se iguala em nada, mas fica a semente, né? Fica essa história, que essa história nunca mais vai deixar de existir, né? Então, com tudo isso, eu acho que a gente aprendeu muito, aprendo. Olha, eu, sabe, estou sempre lendo, eu gosto. Eu fico nas madrugadas aí, cara, que eu viajo. Eu faço a minha viagem astral é esta, é ler, né? Então, ali eu entro junto, né? E, como eu falo, eu repasso muitas coisas. Então, tudo que eu vejo que está dentro, que num outro contexto me serve, até mesmo para explicações de grupo, a representação disto ou daquilo, as minhas informações estão dentro dessas leituras, né? Desse contexto, né? Tão rico para falar, né? De pai, mãe, orixá, da entidade de trabalho, porque hoje eu falo assim, eu sou um umbandista, mas um umbandista muito no amor, e amor, cara, para mim é respeito, é sinal de subserviência, não sabe, pejorativo, subserviência do sagrado, sabe, de coisa, devoção, sabe,
É de você ser instrumento e você fechar os olhos, assim. Eu não sei o que vem pela frente, sabe? Eu não sei, mas eu estou aqui. Se não tiver para colocar o mão no fogo, eu nem me pergunto. Que se tiver, vai pouco, sabe? Então, eu acho que isso é que me fez também resistente, tá? E agora voltando lá atrás, você perguntou da minha mãe, como é que minha mãe depois foi, né? Minha mãe, depois que eu estava com uns 14, 15 anos, e devido ao meu pai ter um problema de alcoolismo, tá? Acho que também uma pessoa fora, no contexto de trabalho dela, convidou ela para ir, deve ter num centro que ela falava que era lá na Zona Leste. Eu não sei nem onde é, porque ela nunca me deu como definido, né? A gente nunca conversou sobre esse aspecto, você vê como é que é a coisa, né? E me parece, e depois isso ela falou para mim, tá? Que lá tinha um caboclo e de repente um dia esse cara, ela tinha ido muitas vezes, então ela ia de Santo André para a Zona Leste, então os trabalhos terminavam por volta de 1h30, 2 horas, 3 horas da manhã. Ela não tinha como voltar, ela tinha que esperar, né, condução por 4 e pouco da manhã para voltar para casa. E um dia disse que uma entidade cabocla desse local, dessa tenda ou desse centro, que eu não sei, da onde estava, jogou um charuto e bateu no peito dela. E chamou ela. E falou assim: moça, a senhora, o que a senhora precisa de resposta está dentro da tua casa. Porque até então eu não tinha estreitamento, né? Não tinha estreitamento assim, de conversar sobre a questão do desenvolvimento. Eu estava frequentando o centro onde eu disse no início. Ó. Foi aí que ela passou a conhecer a entidade que eu trabalho. E depois disso, cara, mudou totalmente o contexto dela entender. A minha mãe faleceu de um câncer pulmonar também, mas direcionado por entidades que... Minha mãe morreu, cara, de uma forma que não dá para explicar aqui. Ela alastrou, ela teve a metástase, né? E ela foi internada num hospital em Santo André. E nós levamos ela muito ruim. Ela fez tratamento, ela fez todo o processo. Mas quando chegou na quimioterapia, na primeira, o médico já brecou porque deu que ela resistiria ao tratamento quimioterápico, né? Então, primeiro aí o médico, o oncologista, falou assim: não vamos mexer com mais nada, porque agora o processo é deixar, né? E se a gente for avançar, vai ficar pior a situação. Aí quando ela estava muito mal, bom, demorou quase 3 anos, né? Quase 3 anos. Então ela ia sempre em casa. Ela era depois devota dessa entidade. E eles fizeram uma certa amizade, né? De muita confiança, da entidade, não do filho, né? Da entidade, né? Explicando para ela, foi explicando. Minha mãe era brava, hein, cara? Sabe? Ela era muito brava, tal, foi explicando, tal. Quando ela passou, ficou muito ruim, ela foi internada e o médico falou assim: ó, vamos deixar aqui talvez mais 2 ou 3 dias, a gente não sabe, mas não temos o que fazer. Como no hospital tinha uma ala feminina, não podia ficar, né, filho homem, então ficou a minha irmã. Então isso aconteceu numa terça-feira, teve trabalho dentro de casa, sessão dentro de casa, no espaço, e aí conversaram com o segundo, tá? Que a entidade estava direcionando ela nesse sentido, sempre direcionando, tá? E aí, não, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Quando foi na quinta-feira, não, na quarta-feira mesmo, quando foi de madrugada da quinta, minha irmã estava no hospital, e ela estava junto com a minha mãe, e as duas conversando. Aí minha irmã falando para ela assim: mãe, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, fica em paz. Ela foi assim, cara, estava assim, deu um último suspiro, sem se debater. A Vera era muito coragem. Minha mãe foi uma mulher muito forte, bastante batalhadora, e sofreu muito na vida, para ver os filhos dela criar, né? Então isso fez, sabe, criou essa sintonia. E de fato, foi assim. Sim. Sabe, então, cara, o que eu vou falar? Tudo que eu falar aqui ainda é pouco do que as entidades são e de como eles se prestam a esta questão de acompanhar. São elementos da lei, são elementos que estão aí vendo e tentando corrigir os nossos desvios. É um mérito, né? Então,
Não, acho que é tudo isso, né? uma presença do Espírito. Sim. Né? Então, que a gente vê que o desencarne, a gente tem história de desencarne de grandes mestres, sim. Como tem uma consciência muito elevada e um suporte muito grande, né? Edson, nós estamos aqui há 1h13. Se deixar, nós ficamos aqui. Não é? Né? Porque a conversa é boa demais. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter novas oportunidades. Estou aqui feliz. Conhecendo aqui o local, né? Então, a gente, numa outra oportunidade, vai sentar aqui para falar alguma coisa. Mas, de fato, hoje, quando cheguei aqui e o Ale, conversando com ele, a gente se emociona, porque a gente tem essa ligação, né? Ninguém precisa ser igual a ninguém. As diferenças existem e ela é importante existir. O que a gente tem que fazer é respeitar essa questão do outro. E a gente pode dar a mão, a gente pode caminhar junto para qualquer coisa nessa vida, não somente para a religião. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer para o contexto da própria vida. Ó, ser um bandista para mim é ser isso, sabe? Tranquilo hoje, né? A gente fala aqui, direcionado por essas entidades, que não são obra do acaso, é lógico, muita gente coloca assim, principalmente os médios novos, né? Essa é a minha ressalva, né? Os médios novos vão devagar, sabe? Vão devagar, porque tudo tem um tempo certo, sabe? Quando você abrir teu coração, a entidade saberá como conduzir, não tenho eu dúvida, porque foi assim que aconteceu comigo. Ah, e quando criança, eu acho que a única coisa que diferencia um pouco é porque naquele tempo não tinha eu informação. Ah, e acho que também era a pureza, né, da coisa, né, não tinha outra informação. Ah, então, até eles foram muito mais bravos por isso, e foi com essas brabezas que eu aprendi a sobreviver. O Severino esses dias falou para minha esposa assim, olha, em um momento eu fui pai dele. Só que hoje, eu tenho ele como meu pai. Pô, para mim, qual é a grata satisfação disso tudo? Então, só agradecido ao nosso Pai Olorum, que é Deus, aos amigos que a gente faz aqui, ele é um deles, o que me fez também despertar tudo isso. Então, sou agradecido à família que tenho e às famílias que estão dentro, lá no pequeno contexto do Centro Espírita de Amor, Centro Espírita de Umbanda, Amor e Caridade, que são também filhos, são pais ou mães, são os meus filhos que estão lá dentro, filho, que a gente fala, tudo me chama de padrinho. Então, é assim, só isso, mais nada, Umbanda, é isso. A Umbanda é amor, é caridade, só. Muito obrigado, meu irmão. Falou? Você quer deixar algum contato? Olha, lá no Facebook tem o perfil Edson Góes. Sim. Quer deixar algum contato? Você fica à vontade para sim e para não. Não posso, eu não tenho nenhuma. Assim, a casa, embora seja bastante restrita, mas eu falo assim, é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Chega, eu falo assim, olha gente, não vai procurando uma Umbanda para buscar milagre, vai buscar uma Umbanda para fazer a sua reforma íntima que já devia ter feito há muito tempo. É isso que a gente defende. As entidades estão sempre falando isso. Enquanto você não faz a sua reforma íntima, o que você espera que Deus vai fazer por você? Absolutamente nada. Ele já fez tudo. Ele só espera que a gente tenha esta atitude e que tenha essa sensatez. Bom, Alexandre, vamos lá. A casa lá fica na Alameda Sebastião do Amaral, 360, Vila Tibiriçá, Santo André. Os trabalhos são de quarta às 19h30 às 22h30 e de sábado também às 19h30 às 22h30. Dou uns cursos aqui e ali, mas eu falo assim, agora estou no Vida Plena junto com o Fábio e tem um grupo lá, 2 grupos de tarde e à noite de magia das 7 chamas, agora nós estamos no meio, então agora só uma próxima turma. Em São Bernardo também, cara, dentro no restaurante lá, Luiz, Suzy, um abraço, sabe, eu gosto de vocês pra caramba. Tem muita gente que se eu fosse falar aqui, nós ia ficar aqui até muito mais tarde. Mas tem um grupo lá determinado, estudando alguma coisa do Ministério Guardião Natural, e isso é o que me fundamenta, me faz ser dedicado, sabe? Tem vezes que realmente estou cansado, mas quando eu vou fazer, eu vou com satisfação. Esse é o meu papel. Falou, Caio? Obrigado. Eu que agradeço, cara. Irmãozão.
Irmão. Axé. Axé Muito obrigado a todos. todos que nos acompanharam aqui. Muito De feliz coração. mesmo.